um livro, tinha vários erros revisados. Acabei de publicar um livro, Nathan, quando chegou eu fui reler, tinha uns erros lá, fiquei um pouco chateado. Meu amigo, minha amiga, não tem livro no mundo sem erro, não. Tem, Nathan, porque eu já peguei livros de editoras grandes, conceituadas, e não vi um erro. Você não viu, mas outra pessoa provavelmente vai ver. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e hoje vou comentar aqui rapidamente sobre os erros de revisões que a gente acaba encontrando aí em, enfim, centenas de milhares de livros, sejam eles, livro de poema, de crônica, de cozinha, de jardinagem, o que quer que seja. Até livros que são, digamos, manuais conceituados dentro do mercado, feitos por profissionais absurdamente capacitados e capacitadas por editoras fodásticas, não deixam de ter erros. Então, velho, não tem como. Olha só, geralmente, quando a pessoa termina de escrever um livro, o que ela faz? Vou mandar para os meus leitores e leitoras beta, que agora é essa moda, a gente manda. E geralmente essas pessoas são alguns amigos e algumas amigas e não tem nenhum problema quanto a isso, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Essas pessoas não veem erros. E você acha que o livro já está pronto para mandar para a editora. Para a gráfica não. Para a gráfica você manda se você quiser fazer você mesmo cuidando de tudo. Eu não aconselho, mas pode ser. Contrata aí uma editora para fazer essa mediação. No caso aqui, cá estou, né? O Literatura BR Editorial também. O link fica sempre na descrição para você nos contratar. E olha só, o que acontece? A gente precisa entender que erros passam. Eu já vi um livro de tradução do japonês com 4 revisores e revisoras, entre eles autores e autores conceituados e conceituadas, e vários erros de revisão. Cheguei na página 50 e tinha diversos erros de revisão. Nathan, foi o arquivo errado para a gráfica. Não sei. Pode acontecer, mas pode ter sido. Vamos acreditar que foi um livro que não teve a versão última na gráfica. Eu mesmo já fiz isso. O livro passou por 3 pessoas, o livro estava redondinho, eu mandei a penúltima revisão para a gráfica e o que aconteceu? O livro saiu com erros. A gente nunca gosta de ver o nosso texto com erros, mas isso acontece, sempre vai passar. Nathan, tu tá falando isso para tu se isentar. Não, velho. Não é. O que a gente sempre vai poder fazer é tentar diminuir o máximo possível de erros. Quanto mais revisões a gente tiver, melhor. Só que as pessoas têm que entender que uma revisão, ela tem um custo. 2, 3, 4, isso acaba onerando o custo de produção do livro. Geralmente, quero acreditar que aqui no Brasil a gente tem pelo menos 2 revisões de 2 pessoas distintas, né, mesmo em editoras muito pequenas, antes do livro ser publicado. Talvez um ideal seria a gente ter aí 3 revisões pensando em 3 pessoas distintas, em 3 olhares diferentes. Mas ainda assim não quer dizer que vai ficar 100%. Por quê? Porque a gente que revisa, a gente que está há muitos anos lendo o texto e encontrando erros gramaticais, de sintaxe, coesão, coerência, o que quer que seja, e preparando também originais, a gente tem sempre uma certa perspectiva em respeito ao texto, em respeito à gramática, o que quer que seja. Então, muitas vezes, o que eu não acho que é um erro dentro de um determinado texto, para uma outra pessoa, um outro revisor, uma outra revisora, vai ser. Então, a gente tem que ter primeiro isso em conta. Segundo, que evidentemente alguns erros grotescos quando passam, não tem desculpa. Não devem ter desculpa. Um erro de ortografia, provavelmente, às vezes de digitação. Mas, se é um livro muito extenso, isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer porque, ou então quando é um livro muito extenso que tem muitos erros, como já peguei, são tantos erros que 1, 2 leituras não resolve, mas por ser um livro extenso já vai ter, o preço da revisão já vai ser alto, 2 revisões já vai ser, né, bastante, e assim vai. Então a gente tem que ter um pouco de tranquilidade enquanto autor e autora e pensar, e também editor, né? Eu morria no começo, lá na Substância, até mesmo no início da Musa, eu morria quando eu via um erro tipográfico, o que quer que seja. Na capa ainda bem, aconteceram pouquíssimas vezes. Já aconteceu, por exemplo, de várias vezes, quando o livro chegava, o que eu fazia? Eu abria avulsamente o livro, em qualquer página encontrava um erro. Nos últimos, acho que 3 anos eu parei de fazer isso.
Hoje o livro chega, eu só verifico ele, se está tudo bem, se está tudo ok, como a gente viu na diagramação e liberou na gráfica. Eu não vou mais atrás de ler, não indico os meus autores e autoras irem atrás de ler, porque você vai para o lançamento ainda, você não pode ir para o lançamento triste, deixa isso acontecer. Se os leitores e as leitoras nos enviarem erratas, ou o próprio autor e a autora enviar errata logo depois, o que a gente faz? A gente ajusta e numa próxima reimpressão a gente faz acontecer. Então, olha, tudo isso que eu falei, eu estava lendo o Antônio Wise esses dias, uns textos que ele tem de preparação de texto, e velho, ele fala, não existe livro sem erro, né? O Antônio Wise está falando, não sou eu não. Então assim, e já vi livros, velho, de autoras, por exemplo, que venceram o Nobel, que saíram por grandes editoras, que no final das contas tinham diversos erros. Então, não é porque você está publicando por uma editora pequena, não é porque é uma média editora que as pessoas que estão ali fazendo acontecer são pessoas que não têm qualificações para fazer as revisões. É porque elas passam, os erros acontecem, tá tudo bem? Então, quando você for pedir um errata à editora, ou quando você for falar com o revisor ou revisora, baixa o facho, tá ligado? Respeita o trabalho do outro e da outra. Assim como você escreve, a pessoa tá lá trabalhando todo dia com isso, para também pagar os boletos dela. Então, só mostra, velho, ó, errou isso aqui, eu acho que esse erro aqui não deveria ter passado, porque assim, é uma coisa absurda, né? A gente ter deixado isso acontecer, tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído, pelo menos para vocês refletirem um pouco sobre isso, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço!